Meus filhos estão por aí. Está andando aí, né? Meus amigos, obreiros, pastora, obrigado pela confiança, obrigado pelo incentivo de dar sempre esta oportunidade da gente ser instrumento de Deus para esta geração. Quantos acharam, diga glória a Deus. Quantos não achou, diga misericórdia. Então todo mundo achou. Está escrito assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos aproximou-se, despertando, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até o vento e até o mar lhes obedecem? Vou repetir mais uma vez. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Podem se assentar? É nessa batida que nós vamos. Vamos tocar o céu nessa noite. Meus irmãos, esse texto é um dos textos conhecidos por todos nós, cristãos, leitores da Bíblia Sagrada. Essa história é uma história narrada de um momento crucial para os discípulos. Afinal de contas, está falando de um momento em que Jesus, por ter chamado eles para atravessar para o outro lado do mar. Eu estou falando que quem chamou eles foi Jesus. Jesus chamou eles para atravessar para o outro lado do mar. E no meio do caminho houve uma tempestade. Parece um contraponto, né? Quando você está diante de uma ordem do mestre, e nesta ordem, nesta trajetória, uma tempestade se levanta. Há momentos na vida que é exatamente isso que nós estamos vivendo. Por mais que estamos trilhando o caminho certo, o caminho a convite do próprio Jesus, o mestre, nós encontramos às vezes, e por muitas vezes, tempestades em nosso caminho. E tempestades essas que às vezes vêm de uma fúria tão grande, tão forte, que a gente chega a pensar como esses discípulos pensaram. O medo, a angústia, a tristeza, o pânico toma conta do nosso ser, do nosso coração, e às vezes a gente pensa que é o nosso fim, acabou ali. Essas experiências acontecem com todo cristão que servem a Cristo Jesus. Eu acredito que se a gente abrisse aqui a oportunidade para falar com algumas pessoas, elas teriam experiências para falar que deixaria muitas pessoas de boca aberta. Eu falaria algumas, a pastora deveria falar inúmeras, essas que parecia que não tinha mais jeito, que era o fim de tudo, mas era só mais uma tempestade, era só mais um mar agitado, era só mais um vento, passou, como todos os outros passou. Mas assim a gente encara sempre o vento como se fosse o fim, não é verdade, pastor Emiliano? É sempre assim. Parece que esta prova de hoje é maior do que a que a gente já venceu, mas o Cristo de hoje é o mesmo de ontem e de eternamente. Ele não mudou, ele permanece imutável. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Nessa condição, os discípulos estão indo para o outro lado, e a tempestade se levanta, e eles ficam com medo. E este medo comum, como a gente acabou de falar aqui, que todo mundo está sujeito a passar. E aí eles falam, depois que Jesus acalma a tempestade e o vento, eles então se levantam no barco e dizem: mas quem é este, que até o mar e até o vento lhes obedece? Mas quem é este?
Esses dias eu estava falando com um curioso em astrofísica, astronomia, astrologia, e ele estava tentando me converter. Estava falando sobre os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas, as galáxias. E dentro dessa curiosidade ele me despertou muito mais ainda, e eu glorifiquei Deus com mais intensidade. Eu falei: meu Deus, cara, você me fez enxergar Deus de uma forma muito maior do que aquilo que eu já enxergava. Porque todo físico e todo astrólogo, ele acha que as coisas se resolvem na matemática, no cálculo. Mas existe, como diz Platão, há mais mistérios entre os céus e a terra do que a sua vã filosofia. Diante de todo esse conhecimento, a gente aprendemos dentro da astrologia que existe mais galáxia do que areia na praia. Eu estou falando que existe mais galáxia do que areia na praia. Existe um escritor que diz: existe mais galáxia do que areia na praia. Dentro deste conhecimento, a Terra está dentro de uma das galáxias. Ou seja, entre bilhões de galáxias que existem no espaço-tempo, existe uma das galáxias que está o planeta solar. E o planeta solar, embora seja grande, impotente, poderoso, ou imponente e poderoso, a Terra é muito pequena diante do planeta ou diante do Sol. O Sol mede mais ou menos 1.300 vezes maior do que a Terra. Dentro disso, como é que Deus, sendo tão poderoso, sendo tão grandioso, sendo tão majestoso ao ponto de criar todas essas coisas, ele se atentar para um pequeno globo chamada Terra, e enfiar a mão na Terra? Isso não é uma figura de linguagem, não é uma força de expressão. Isso é, talvez eu não seria nem capaz de tentar descrever o tanto que Deus teve que se reduzir para conseguir chegar até você. Quando a Bíblia diz que Deus habita os céus e a terra é escabelo dos seus pés, e que o seu trono está sobre o globo da terra, isso não é a força de expressão, isso não é uma figura de linguagem, isso é talvez uma simples expressão para tentar descrever a grandeza deste Deus extraordinário. Mas quem é este que até o vento e até o mar lhes obedece? Mas quem é este que um dia, como diz a Bíblia, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se desfez de si mesmo, se aniquilou da sua glória e desceu entre nós? Sendo Ele tão poderoso, como pode ter se apaixonado por uma figura como eu e como você? E mais, Ele olhou para você e disse: você é minha imagem e a minha semelhança. Mas quem é este que diante de suas aflições, talvez, continua nesse barquinho que vai, e ele está tranquilo? Porque essa experiência desse vento você precisa viver. Você precisa entender que este Deus que acalmou tempestades, que já acalmou ventos, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo. Mas por que anda tão abatida a minha alma? E por que não se descansa? Espere em Deus, é Ele o seu auxílio, é Ele o seu Deus, que te sustenta com as suas mãos fortes e poderosas. E agindo este Deus, quem impedirá? Mas quem é este que permite que você passe por este vento, que você passe por essas tempestades? Daria algumas respostas. Você precisa conhecê-lo, e não existe uma maneira melhor de conhecer do que esta.
de atravessar tempestades, de atravessar os ventos, de atravessar as aflições, as angústias, as dores, as frustrações, as decepções, os caos que a vida nos traz. Este é o momento mais crucial para se conhecer aquele que fez os céus e fez também a terra. Voltando, ele enfia a mão no barro. Imagina o tanto que ele se reduz. E enfiando a mão no barro, ele começa a desenhar um bonequinho de barro. Agora imagina o quanto Deus teve que se reduzir. Porque dentro do livro de Gênesis, capítulo de número 1, que Deus fez os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Parece que quando você lê só o livro de Gênesis, parece que a terra é mas a terra é o quê? Diante de tudo que Deus fez. Se a galáxia é como a areia da praia, e o planeta solar, que já é maior do que a terra, é muito mais maior do que a terra, então o que seria a terra? Porque não pode ser comparado com a areia da praia, porque isso é a galáxia, então seria infinitamente menor. Se a terra é nada, o que é você? Marcos, se a terra é nada, o que é você? Imagina o tanto de poder empregado nisso, para conseguir ouvir sua voz, para conseguir identificar você exatamente aonde você está. E mais, ele não perde o endereço, e ele não confunde a sua voz. É muito extraordinário, é muito extraordinário isso aqui. É muito extraordinário isso aqui. O quanto que Deus teve que se reduzir para conseguir te encontrar e se apaixonar por você. Talvez essa é a maior decepção do inferno, porque quantas vezes você cai, quantas vezes você erra, quantas vezes você desanima, mas todas as vezes está o Deus dizendo: pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de todas eu colocarei de pé novamente. Todas. E ele se apaixona por você. Eu vou me abrir aqui. Quando eu estava indo, eu olho para minha casa, eu olho para minha família, a minha mãe, os meus irmãos. Quem era a gente? A gente era, meu Deus do céu, um monte de neguinho, escadinha assim, só o sangue de tudo magro, da barriga quebrada, buchudo. Não tinha pai, só a mãe para cuidar de 6 filhos, morando numa favela, vindo lá do Nordeste. A casa, quando chovia, já entrava água e tudo. Minha mãe ficava no mistério: está chovendo, não é cachoeira do avivamento não, é água mesmo, levanta. Tinha que levantar correndo, ficar em cima da cama esperando a chuva passar e a água descer. As pessoas olhavam para a casa da minha mãe e falavam assim: aí acabou, aí sem futuro. Como é que pode uma mulher solteira com 6 crianças, vai tudo virar bandido? O Gil Gomes vivia lá na época do Gil Gomes. Quem conhece o Gil Gomes? Aqui agora. Gil Gomes não saía da minha rua, só o sangue, todo dia um cadáver no chão. Vai ver se esse aí é o próximo bandido ou vai cair morto. Como é que pode Deus ter encontrado a gente ali?
Como é que pode Deus ter encontrado essa casa desprezada diante de tanta gente, diante de tantas pessoas, diante de tantas pessoas mais bonitas, mais qualificadas, mais interessantes? Jesus não deixou de olhar para a casinha da irmã, da pretinha dos 6 filhos neguinhos. Ele olhou para aquela casa e falou: me apaixonei por vocês, me apaixonei por essa casa, me apaixonei por esta família. E não interessa se não tem nada, porque a Bíblia diz: eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Eu escolho as coisas fracas e desprezíveis para confundir as fortes, a fim de que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas que toda glória, que toda honra seja dada, tributada ao Cordeiro que venceu. Imagina o que Deus teve que descer para conseguir encontrar esta casa. E como a minha história, muitas outras histórias se confundem. Quantas histórias ainda estão assim? Essa casa que ainda está assim. Esses dias eu estava assim, fazendo essa meditação, porque às vezes a gente levanta, a gente começa a empinar o nariz, a gente acha que é alguma coisa, começa a achar que é alguma coisinha. Você olha lá para trás, lá que você vai ver que você... Se não for a mão dele, os cuidados dele, o toque dele, o carinho, o que a gente é, pelo amor de Deus? Pois ele olha para aquela casa, com a minha mãe neguinha lá, bonitinha, cheia do Espírito Santo. E Deus encontrou ali uma casa e começou a fazer um mover extraordinário. Somos 6. São 6 empresários. São pequenos empresários, mas são empresários. Não deixam de ser empresários. E outra coisa, incêndio não nasce incêndio, é um foguinho, uma faísquinha, depois vai se alastrando, vai crescendo e pega fogo. E aí Deus foi fazendo. Aí eu vejo às vezes lá em casa, na minha casa, quando nós se reunimos, meus irmãos, porque agora eu sou casado, então você tem que estar sempre falando, né? Porque agora tem minha esposa ali, toda mais chique, né? Toda chique, bonitona, é diferente. Vai lá na casa da minha mãe, aí é isso, às vezes a gente se reúne, aí eu fico olhando assim, eu fico pensando, meus irmãos às vezes está acima da média, eu falo assim, meu Deus, será que esse cara esqueceu? Eles esqueceu dos neguinhos que nós era lá atrás, lá tudo buchudinho. Minha mãe saía para trabalhar de segunda a sábado e deixava a gente lá, e eu, como era pequenininho, eu tinha que falar, alguém dá comida para ele e tal, e às vezes as minhas cunhadas não queriam me dar comida, porque dava trabalho, e eu ficava lá na porta, batendo atrás de comida. Ok, voltando aqui. Deus é maravilhoso demais. A gente é convidado, o Evanil está ali, pregadorzão ali. A gente assim vai pregar para os lugares, mas parece que a gente tem que desenhar um Deus e animar uma plateia. Mas vamos falar de Deus, né? Vamos falar da grandeza que Ele é. Para que motivação maior do que essa? De reconhecer essa grandeza tão extraordinária. E o tanto que Ele faz para poder te manter de pé. O diabo está tão afim de destruir você. O diabo está tão afim de acabar com sua casa, de acabar com a sua família. O diabo está tão afim de destruir a sua alegria, a sua casa, a sua família. O diabo está muito afim disso. Deus está muito afim de cuidar de você. Deus está muito afim de te proteger. Deus está muito afim que você ande nos lugares altos, se assente entre os príncipes desta geração. Deus está muito afim que você vença. Deus está muito afim disso. Mas quem é este que até o vento
e até o mar lhes obedecem. E ele vai moldando o barril, ele vai trabalhando, ele enfia a mão na terra, ó Deus descendo. Vou ser mais explícito aqui. Imagina Deus descendo, Marcos. E Deus vasculhando as galáxias e encontrando a terra. E ao encontrar a terra, ele começa a mexer no barrinho. E moldando este barro, ele faz a sua imagem e a sua semelhança. Não basta criar. A Bíblia diz que Deus vai nas narinas e por isso que a Bíblia diz: do pó a matéria veio, do pó retornarás, mas o Espírito retorna da onde veio, do Criador dos céus e da terra. Se fosse perguntar para o escritor do Gênesis: mas quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Ele poderia dizer: este é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Se fosse em Deuteronômio, alguém perguntasse: mas quem é este? Alguém poderia dizer: este é a pedra de Miribá, que aponta para a eternidade. Mas se fosse perguntar em Números: mas quem é este? Alguém poderia dizer: este é o sacrifício que nunca vai faltar sobre o altar. E este mesmo está aqui nesta noite. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Ninguém consegue escapar. Ele consegue enxergar exatamente quem é você. Ele é extraordinário demais. E como a gente encontra dificuldades para reconhecer a sua divindade diante dos problemas. Esses dias mesmo eu estava falando: nossa, mas como tem uma tempestade muito grande, eu acho que essa aí, hoje mesmo eu estava falando assim, ó, mas rapaz, essa aí aí Deus estava falando comigo aqui agora. Eu falei: meu Deus, eu comecei a fazer cálculos porque esse é você, este sou eu. Eu falei: essa aí é difícil. Mas aí eu comecei a me lembrar de todas as outras. Eu falei: mas eu já enfrentei coisa maior do que essa. Eu já passei por situações piores do que essa. Por que está com medo, irmão? Por que você está com medo? Eu quero determinar se existe alguma enfermidade aqui agora. Eu profetizo em nome de Jesus que ela seja extirpada do seu corpo agora. Que todo espírito de decepção, de frustração, depressão saia agora, em nome de Jesus. Eu declaro que as portas que estão fechadas serão abertas agora, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre sua casa, eu profetizo sobre a sua família, um tempo de paz, um tempo de glória, um tempo de graça, um tempo de avivamento. Eu profetizo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Levanta para adorar ao Cordeiro que vive. Levante as mãos assim, por favor, levante. Toque no irmão que está do seu lado e diga:
esta tempestade é só mais uma tempestade, assim como as outras, esta também vai passar. Diga com mais autoridade: vai passar, vai passar. E você vai andar, você vai andar, você vai andar em glória, em glória, em glória, em glória, em glória, em glória, porque o tempo de cantar chegou, chegou, chegou. Eu fico imaginando o diabo. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor. Ele anda onde? Procurando a quem? Imagina a cara de curioso que ele fica quando você está preocupado. Ele fala: lá, vai deixar ali, ó, pega agora. A cara do capiroto te olhando ali, ó. Fala assim: essa aí ela não vai vencer não. Olha lá a cara dela de preocupada. Está desanimada. Está desanimada. Aí daqui a pouco Jesus entra no barco e fala: aquietai-vos. Imagina o diabo frustrado: perdi mais uma. Diga pro seu irmão que está do seu lado que eu sou assim. É o irmão que está do lado mesmo. Diga: assim como você venceu uma. Você não está entendendo? Você não está entendendo? Você já venceu essa. Eu não estou falando que você vai vencer. Eu estou falando que você já venceu esta. Olha o curioso, olha o curioso, olha o curioso. Lê o texto e você vai ver que curiosidade o texto. Isso aqui eu falei para um cara lá na cadeia. E ele deu glória a Deus. Falei assim: calma aí, irmão. Jesus estava na onde? Dentro do barco. O que é que Jesus estava fazendo na hora que a tempestade levantou? Estava fazendo o quê? Qual é o seu nome, irmã? Hã? Eliana. Então vamos falar aqui com a irmã Eliana. Eliana está na ligação aqui comigo. Irmã Eliana, Jesus estava dormindo. Jesus é pirracento, é? Porque assim, como é? Jesus está dormindo, Jesus está dormindo. Irmão, Jesus está dormindo porque ele não precisa se preocupar com tempestade de ninguém. Jesus não precisa ficar preocupado com a sua tempestade. Quem se preocupa com a sua tempestade é você. Isso, você só se preocupa com a tempestade porque você não confia em quem está dentro do barco. Opa, porque se você confiasse em quem estava dentro do barco, você ia dormir junto com Jesus. Se você confiasse em quem está dentro do barco, você ia estar preocupado, você ia estar lá. Não, você ia fazer. Jesus está dormindo, eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou dormir também. Sabe por quê? Porque a tempestade já estava vencida. A tempestade já estava vencida. A tempestade já estava vencida. Você precisa entender isso. A tempestade já está vencida. O que você está vivendo é apenas a experiência da tempestade, mas ela já está vencida. Ô irmão, a tempestade já está vencida. O que você está vivendo é a experiência da tempestade, mas ela já está vencida. Por isso que Jesus está dormindo. E aí quando, num determinado tempo, ele vai dizer: já aprendeu com a experiência? Aprendeu, né? Aprendeu que essa aflição
Não te levou para lugar nenhum? Aprendeu que este pânico, este medo, este desespero não trouxe resultado nenhum? Já aprendeu? Com esse desequilíbrio que às vezes você passa pelas tempestades e fica desequilibrado, chuta tudo para o ar, quer jogar tudo para cima, quer abandonar tudo, quer desistir de tudo, eu vou embora. Você entendeu? Que esse desequilíbrio não vai te levar para lugar nenhum? A tempestade já está vencida pelo nome de Jesus. A tempestade já foi vencida pelo Cordeiro imolado, ressurreto. Aquieta-te, vento, e calma-te, mar. E fez uma grande bonança. Porque é necessária a tempestade, porque na bonança a gente não aprende. Quando tudo vai bem, a gente não aprende. Por isso que é muito necessário a tempestade. Jovens, Deus quer te forjar em algumas situações, e infelizmente é só as tempestades que vai trazer esta maturidade, este conhecimento pleno de quem Ele é. Senhor, senhora, irmã, essas tempestades que vierem, que vão vir ainda, elas estão apenas preparando você para algo muito mais extraordinário. Não te perturbes, Ele está no barco, se levantando todos os dias ao seu favor, dando ordem a tempestades e a ventos fortes. Considere-se muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tenho a dizer em minhas últimas palavras, porque já encerro, que a minha casa, a minha família, a minha mãe, ela conseguiu, mesmo embaixo de palavras de maldição, porque o meu pai, ele falava que nós tínhamos que morar debaixo da ponte. Ele falava assim: tomara que vai todo mundo para debaixo de uma ponte. Uma mulher solteira com 6 filhos, não sabia nem ler nem escrever, chegando da Bahia aqui em São Paulo. O decreto do diabo ao nosso respeito era este. Como não bastasse, quando eu tinha 18 anos de idade, que eu estava numa vida muito louca, porque a minha mãe, trabalhando, levou 6 tiros na cabeça. É porque se a gente for falar coisas extraordinárias, por isso que eu falo, tem gente que conhece Deus de ouvir falar, mas tem pessoas que conhecem Deus porque já viveu as experiências, e você vai precisar viver as suas experiências. Minha mãe levou 6 tiros na cabeça, e eu encontrei minha mãe ninguém falava para mim que eu tinha só 14 anos de idade, e eu via toda aquela correria lá na minha casa, e eu falei: mas por que está todo mundo correndo atrás de documento da minha mãe? Aí eu pensava: não, sua mãe ganhou um sorteio ali, aí nós precisamos dos documentos. Eu falei, aí todo mundo me enrolou. Quando foi meia-noite, minha irmã chegou lá com a barriga grandona, estava grávida, e eu só morava eu e minha mãe, todo mundo já era casado essa época, só eu e minha mãe. Aí falou bem assim: sua mãe, aí minha cunhada, que era muito ruim, falou bem assim, que era muito ruim. Tá gravado, né, Genício? Tá gravado. Ela falou bem assim: você não sabe. Olha o gosto que ela falou. Ela encheu a boca e falou: você não sabe, mas sua mãe levou uma pá de tiro e está quase morrendo no hospital. 14 anos eu tinha. Eu fui violentado emocionalmente. Não sei, não dá nem para descrever a sensação daquilo. Eu sei que eu cheguei lá no hospital meia-noite. Minha mãe estava numa maca, em uma sala de hospital. A cabeça da minha mãe estava aqui, ó, literalmente aqui. Ela levou um tiro que está entre os olhos aqui, essa parte aqui que tem um buraco. Um tiro saiu aqui. E eu tinha 14 anos, mas eu já sabia que Deus era poderoso para fazer muito mais além
do que você pediu ou do que você pensava. Eu peguei um envelope com 14 anos, sem nenhuma experiência, mas sabia que Deus era poderoso. Coloquei sobre a cabeça da minha mãe, envelope da Deus e Amor, e falei: Senhor, levanta minha mãe deste lugar, traz a vida para ela de novo, Senhor. Levanta minha mãe, coloca ela de pé. E eu me lembro que eu tive que ir para casa e voltar no outro dia cedinho. E só era eu e ela. E eu só tinha 14 anos. Eu lembro que quando eu cheguei no outro dia, minha mãe estava sentada na maca, com a cabeça inchada, mas já estava sentada. Eu não estou falando que foi um mês, foi no outro dia. 6 tiros na cabeça, um no dedo, na ponta do pé, arrancou o dedinho dela, depois do dedão, o dedinho lá do pé, não tem um pedaço, para testificar que Deus é poderoso. E essa experiência me trouxe, todas as vezes que eu tento desistir, ou que eu penso em desistir, eu falo: mas quem é este que tem poder sobre os céus e a terra, que dá ordem ao vento e o mar, que tem poder sobre a vida, que traz a vida onde não há vida, que traz esperança onde não há esperança, que traz vitória onde não há vitória. Eu não posso desistir jamais. Eu sirvo um Deus que não desistiu de mim. Eu sirvo um Deus que não abriu mão de mim. Ele está aqui nesta noite com as mãos estendidas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Que todo pânico, que todo desespero, que todo medo saia agora em nome de Jesus. Se coloque sobre seus pés. Você precisa olhar nos olhos desse irmão que está do seu lado agora. Diga para ele: este mesmo Deus que se revelou na minha vida vai se revelar na sua, de forma extraordinária. Fica tranquila, a tempestade já passou. Você pode glorificar a Deus aqui comigo. Você que está aqui conosco, que ouviu esta palavra neste momento, irmãos, que entendeu o quanto Deus é poderoso, maravilhoso, extraordinário, quero convidar você que ainda não aceitou Jesus ou que está afastado, a se ajuntar a esta família, a família que vive os milagres, a família que vive os milagres extraordinários. Aonde está você? Levante as suas mãos assim. Aonde está você? Levante as suas mãos assim. Se estiver alguém que queira se render nesse momento, com esta oportunidade, pode levantar as mãos ou estar vindo aqui na frente. Mas se não tiver, que Deus conceda uma outra oportunidade para você. Eu
Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.